Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 1, verso 1 em diante, lendo de carreirinha esse evangelho. E esse trecho fala sobre a genealogia de Jesus e muita gente acaba pulando essa parte e se perguntando, né, por que a genealogia? Por que essa lista de nomes? Isso tem alguma utilidade para a minha vida? E sim, tem muita utilidade. Porém, é útil não para quem quer impressionar uma pessoa. Não é para quem quer virar teólogo de vitrine. É útil para quem precisa aquecer o coração, fazer a alma realmente arder de esperança do jeito certo, não pelo fogo da religião. Então, vamos entender que é por isso que muita gente sabe tudo sobre Bíblia e não conhece às vezes o Evangelho dentro de si. Porque o Evangelho só é conhecido quando é experimentado. E ele só é experimentado quando é praticado em fé. Então, hoje, o nosso pedido precisa ser simples: ouvir e que isso desça para o coração e que nós tenhamos a coragem de confessar isso com vida. Porque a viagem inteira ela acontece entre a audição, o nosso coração, a motivação e a confissão, a humildade. Então vamos lá, verso 1 do capítulo 1 de Mateus. Está escrito assim: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha como Mateus abre o Novo Testamento. Ele não abre com um milagre, ele abre com um registro, como quem diz: isso aqui é história. E aqui tem um detalhe que muda o tom do mundo inteiro. Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Cristo não é o segundo nome de Jesus. Jesus é Jesus. E o Cristo é um título. Significa o ungido, o prometido, o enviado. Então Mateus começa dizendo: o que eu vou te contar não é só a história de um homem bom. É a história daquele que carrega um sentido maior, o Cristo. E aí ele diz, filho de Davi. Ele não está dizendo que Davi foi o pai direto. Ele está dizendo que Jesus carrega a promessa feita a Davi. Porque Davi recebeu uma promessa forte, que da linhagem dele viria um rei messiânico, um rei sacerdote, um ungido. E ele diz também, filho de Abraão. Abraão é essa raiz da promessa de que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Mateus coloca os dois pilares, promessa e promessa, reino e bênção, Davi e Abraão. Então agora deixa eu trazer isso um pouco para a vida real. Tem gente que acha que a vida é um amontoado de eventos sem sentido. Mateus começa dizendo, existe um fio, existe uma história, existe promessa. E promessa aqui não é um otimismo barato. Promessa é o jeito de Deus dizer, eu ainda estou escrevendo. Mesmo quando você acha que seu capítulo já terminou. Então, no verso 2, Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Então Mateus ele vai costurando a história e de repente ele puxa um nome, Judá. E isso é um choque, né? Se você tiver coragem de ler sem moralismo. Porque se a gente fosse escolher o candidato óbvio para uma linhagem santa, talvez a gente escolhesse José, o filho de Jacó. O homem ético, o homem de visão, o cara que salvou o Egito e salvou a própria família. Mas a linhagem que desemboca no Cristo vai por Judá. E Judá não é o personagem mais bonito da história. E aqui entra um tema que eu quero repetir como martelo hoje. A maioria de nós carrega, sem perceber, uma teologia moral de causa e efeito. A gente pensa assim, se eu me comportar bem, eu vou colher coisas boas. Se eu me comportar mal, eu vou colher coisas ruins. Isso existe como princípio de consequências, sim, mas isso não é o evangelho. Isso é moralismo, e moralismo vira religião. O evangelho ele não começa escolhendo o melhorzinho.
O Evangelho começa mostrando que a graça é favor imerecido. E isso é ofensivo para o nosso senso moral, né? Porque a gente queria que Deus fosse uma planilha. Faz certo, recebe certo. Mas Deus é um pai. E pai não ama o filho por mérito. Pai, ele ama o filho por amor. E Judá e seus irmãos lembra mais uma coisa. A história de Deus com você nunca é só sobre você. Ela atravessa a família, um povo, uma comunidade, uma cidade. Você não existe isolado. Você é parte de um nós. E a graça quer alcançar o nós, não só o eu. Vamos para o verso 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. E aqui, Mateus já coloca na genealogia uma história que muita gente preferia não contar, que é a história de Tamar. A Bíblia, ela não é uma propaganda, né? O interesse da Bíblia não é fazer um marketing. Ela não tenta proteger a imagem dos heróis. Ela conta a história como ela é. E isso é uma das provas da honestidade da Bíblia. Tamar entra como sinal de uma história cheia de tensão, de injustiça, de vergonha pública e, ao mesmo tempo, uma insistência pela continuidade da vida. Se você lê com a cabeça moderna, moralista, você vai querer jogar fora a Bíblia. Mas se você lê com a lente do Evangelho, você vai entender o recado. Deus, ele não tem vergonha de entrar na bagunça dos homens. Isso não significa que Deus chama o mal de bem. Significa que Deus não entrega o futuro ao passado. Ele pode arrancar futuro de um cenário quebrado. E isso é esperança para quem pensa: eu estraguei tudo, minha história acabou, eu fui apagado do livro. Não, ninguém apaga você do livro da vida. Ninguém escreve em nome de Deus. Ninguém apaga em nome de Deus. Deus é quem escreve. E a genealogia está dizendo: ele escreve até em cima das feridas. E então no verso 4, Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Agora deixa eu te ajudar a ouvir isso como evangelho e não como lista. Primeiro, Arão aparece aqui como escolha que derruba a lógica do mais merecedor. Tem nomes aqui na genealogia que parecem nada. E isso é um recado para nossa ansiedade de relevância. Nem todo mundo vira personagem famoso. Nem todo mundo aparece no palco. Mas o reino de Deus é sustentado por gente que atravessa o tempo como uma ponte. Segundo, a genealogia é uma sala de espera da graça. Você lê gerou, e gerou, e gerou, e vai percebendo que a história ela não corre do jeito que a gente quer, mas ela também não está parada, ela está andando. Terceiro, e aqui eu repito o coração de tudo isso que a gente está falando aqui, o evangelho não é para ser provado numa discussão, é para ser vivido. Então a pergunta não é: eu entendi o nome? A pergunta é: onde Deus está me chamando a praticar a graça hoje? Isso porque a viagem do evangelho acontece assim: eu ouço, isso entra no meu coração e eu confesso com a minha vida, com as minhas escolhas, com a minha maneira de amar, com a minha maneira de tratar gente. E é por isso que esse verso, mesmo parecendo meio seco, né, pode ser água. Ele pode lembrar a gente que Deus não desiste desse fio que liga as coisas. E deixa eu apertar um pouco mais isso numa frase da vida real. Quando você sentir que a sua história está travada, bloqueada, vamos lembrar desses nomes da genealogia. A história de Deus, ela nunca foi feita só de gente perfeita. Ela é feita de gente real, com dias comuns,
com quedas, com recomeços e com uma graça que insiste em não deixar o fim ser escrito pelo desespero. Verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Rute a Obed. Obed gerou a Jessé. Agora, deixa eu te ajudar a ouvir isso como evangelho, não como uma lista apenas de genealogia. Primeiro, Raabe e Rute aparecem como escândalo santo. Deus inclui aqui na genealogia quem a religião excluiu. Tem nomes aqui que parecem nada. E isso é um recado para nossa ansiedade de relevância. Nem todo mundo vira personagem famoso. Nem todo mundo aparece no palco. Mas o reino de Deus é sustentado por gente que atravessa o tempo como essa ponte. Segundo, mais uma vez, a genealogia é uma sala de espera da graça. Você lê, gerou, gerou, gerou. Terceiro, novamente, aqui a gente repete, né, que o evangelho não é para ser provado numa discussão, é para ser vivido. Mais uma vez, no verso 5, a gente acaba encontrando os mesmos padrões. Verso 6, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Primeiro, Mateus diz, a mulher de Urias. Para lembrar, a graça ela não é amnésia, mas também não é uma sentença final. Tem nomes aqui que realmente, mais uma vez, parece que não tem muita relevância, mas é um recado para nossa ansiedade, mais uma vez, de querer ter essa relevância, de querer sempre ser a pessoa influente. O verso 6, ele confirma que a nossa viagem do evangelho acontece assim. Mais uma vez, eu ouço, isso entra no meu coração e eu confesso com a minha vida, tá bom? Então, vamos continuar aqui no próximo vídeo, a partir do verso 7 em diante. Valeu!